Bom dia, meninos. Agora a gente começa, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Olha, eu acabei de chegar, mais sim. Ok. Ótimo, então. Deixa eu só voltar aqui para o slide inicial. A gente vai falar um pouquinho dos prismas. A gente estava falando dos cilindros, né? Hoje a gente fala dos prismas. Então, vamos lá. Então, olha só. Nesse slide aqui, é uma representação um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá? E o prisma, ele é um sólido com bases paralelas, poligonais, iguais aos paralelogramos, tá? Com faces laterais. Então, a gente tem o reto e o oblíquo. O oblíquo é quando ele tem essa inclinação. A gente já viu um pouquinho melhor, né? Então, que é a altura, a base, aresta lateral, face lateral, base também, e aqui, ó, é a aresta da base. Já o quadrangular, a gente tem a área da base, ó, área da base, área lateral, a área da base é dada por essa fórmula aqui, tá? L é igual a L, a área da base é igual a L ao quadrado. A área lateral, ela é calculada 4 vezes o L, que são as nossas arestas aqui, ó, cada um dos nossos pontos, vezes a altura. E a área total é calculada dessa forma aqui. Tem a aresta da área lateral, tá? Mais 2 vezes a área da base. Já o retangular, a área da base é calculada aqui, ó. L ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4.
E a área lateral é calculada 3 vezes as arestas que a gente tem, vezes a altura. E a área total, eu vou juntar a aresta da base com a aresta lateral. Que aí vai ser, ó, aresta lateral mais 2 vezes a aresta da base. O hexagonal, por ele ter, ó, 6 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A área da base é 6 vezes o lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. A área lateral dele é 6 vezes os lados vezes a altura. E a área total eu vou juntar a área da base com a área lateral. Então, vai ficar a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Que a gente tem uma base aqui e uma base em cima. Por isso, 2 vezes. Então, a área lateral. A área lateral é a soma das áreas das faces laterais. Como, por exemplo, o prisma reto, as faces laterais, elas são retângulos, então o cálculo ele é imediato. Tá vendo? Então, ó, considerando só as faces laterais, é isso aqui que a gente tem, tá? Esse seria o perímetro da nossa base. Então, sendo a área lateral, nós vamos ter que a área lateral vai ser A vezes a altura, mais B vezes a altura, mais C vezes a altura. Então, né, o perímetro é somar todos os lados, tá? Todas as minhas faces laterais, que aqui está representado por A, B e C, e multiplicar o resultado pela altura, tá bom? Isso para mim calcular a área lateral de um prisma reto, tá? Já o volume dele, eu vou multiplicar todas as laterais que eu tenho. Então, eu vou ter aqui, ó, A vezes o B vezes o C. Ou volume é igual a área das laterais vezes a altura. Melhor dizendo que lateral ao quadrado vezes a altura, que vai me dar aí a área da base, tá? Vezes a minha altura. É isso aqui. Então, vamos a um exemplo. O volume de um prisma quadrangular regular, cujo lado é 2 centímetros e a altura é 5, o que a gente vai fazer? Volume é igual a área da base vezes a altura, tá? Então, como a base é lado, né, lateral ao quadrado vezes a altura, tá? A gente vai fazer 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado vezes 5. Então, o volume é 20 centímetros cúbicos, tá? Olha só, como é 2 lá, a lateral são 2, olha. Esse prisma, ele é quadrangular, por isso que é 2, ó. Se fosse triangular, seria 3. Então, ó, 2 e 2, 2 vezes 2, vezes a altura. Acompanhando aí comigo a explicação? Compreendendo também? Meninos? Terceiro B, tá tranquilo? Pode prosseguir. Alguém me escuta? Sim, professora. Gente, você fica tão caladinho às vezes que eu penso duas coisas. Ou vocês não escutam nada, não estão entendendo nada, ou quando vocês assistem minhas aulas, vocês ficam com sono. Acho que a minha voz faz vocês dormir. Qual? Eu estou certa ou estou errada? Primeira ou segunda opção? Eu falo calma assim, vocês ficam com sono? Gente, tô brincando com Falando você. para entender.
Dá para entender? Tô brincando com vocês, nem para brincar vocês estão atentos, ó. Acho que vocês estão todos fazendo outra coisa em vez de assistir a aula, só o Jessé que tá assistindo. Então vamos prosseguir. Qual é o conteúdo que é chato? Agora a gente vai calcular um prisma triangular, tá? Num prisma triangular regular, com a altura de 4 metros e a altura da base medindo 3 raiz quadrada de 3 metros, o volume e a área total são respectivamente iguais. Para a gente calcular o volume, então a gente vai calcular o volume é igual à área da base vezes a altura. A fórmula da área da base é lateral ao quadrado, tá? Vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4 vezes a altura, certo? Então, como aqui, raiz quadrada de 3 vezes a altura, então o que a gente vai ter? Primeiro, a gente vai fazer aqui a nossa área, a área da base, tá? Para depois a gente calcular a área total. Que a área total dele é a área lateral mais 2 vezes a área da base, certo? Então, vamos por partes, né? Como aqui a gente tem 3 laterais, então a gente vai ter, ó, 6 ao quadrado raiz de 3 dividido por 4 vezes 4, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter 36 vezes raiz de 3 metros cúbicos. Esse é o volume. Para a gente calcular a área total, como a gente tem a lateral, o que a gente vai chegar como resultado? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a área lateral. Calcular a área da base é calcular isso aqui. Lado ao quadrado vezes raiz cúbica com a raiz quadrada de 3 dividido por 4. E nesse caso aqui a gente vai ter 6, a área da base é 6 ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, nós teremos como resultado aqui 36 dividido por 4, vai ser 9. Raiz quadrada não tem como a gente resolver nada com ela, então a área da base é raiz quadrada de 3 metros ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente encontrou é isso daqui, tá? A nossa altura, gente, vamos prosseguir por partes, né? A primeira coisa que a gente teria que ter feito é isso aqui, descobrir a nossa altura. A altura está dizendo que é 4 centímetros, mede 4, e a base mede 3 raiz quadrada de 3. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir isso aqui, ó. Antes da gente calcular a altura, como eu estava falando. Então, a fórmula da altura, a gente vai calcular lateral vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Como a nossa altura é 3 raiz quadrada de 3, a nossa lateral vai ficar lateral vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2, tá? Aqui, ó, a gente vai ter uma multiplicação, ó, multiplica cruzado, tá? Então, aqui a gente vai ter 6 raiz quadrada de 3, que vai ser igual a lateral vezes raiz quadrada de 3, tá? Aqui agora, a gente pode isolar a nossa lateral. Essa raiz aqui, ela vai descer, corta, então vai sobrar para a gente só 6. Descobrindo que é a lateral, agora a gente pode substituir, tanto no volume, quanto na área da base, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois a gente calcula o volume, e aí a gente vai descobrir o valor da nossa área lateral, tá? Então, ó, a área da base. A área da base, a gente vai utilizar a lateral que a gente encontrou aqui. Lateral ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 4. Como a nossa lateral mede 6, 6 ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4
Então, nós vamos ter 36 dividido por 4, vai ficar 9 raiz quadrada de 3 metros ao quadrado. Essa é a nossa área da base. A área total, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a área lateral mais 2 vezes a área da nossa base, tá? Então, por enquanto, antes da gente chegar lá, vamos calcular o nosso volume. E volume é igual à área da base vezes a altura. A fórmula da área do volume, então, será igual à área da base é lateral ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4, vezes a altura. Como nossa lateral vale 6, então teremos 6 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Vejam bem, aqui está multiplicando. Então, você tem um 4 em cima, um 4 embaixo, você pode cortar isso daqui, ó. Anula o 4 do numerador, o 4 do denominador, te sobra 36 raiz quadrada de 3 metros cúbicos, tá? Então, agora a gente pode calcular a nossa área total, e aí substituindo pelo que a gente tem da nossa área lateral, veja bem, é 2 vezes o perímetro da base vezes a altura, tá? Então, a área lateral, perímetro da nossa base, vai ser 18 vezes a nossa altura, que é igual a 4, tá? Que é 2 vezes, vai ser 2 vezes 6, tá? Então, olha só, nós vamos ter 2 vezes 6. E aí, a gente vai ter um total de 72 metros quadrados. Agora, para me calcular a área total, basta eu só pegar a minha área lateral mais duas vezes a área da base. E a área lateral eu descobri que é 72, mais 2 vezes a minha área da base, e a área da base é 9 raiz quadrada de 3 metros ao quadrado, então vou ter 18 raiz quadrada de 3 metros ao quadrado, tá? Então, o que a gente fez primeiro? Primeiro, a gente tem que descobrir a nossa lateral, que a gente não tem, a gente vai ter apenas a gente só teve a nossa altura inicialmente, tá? E a altura e a base, na verdade, medindo raiz quadrada de 3. Então, a gente só substituiu, achou a lateral, depois a gente calcula a área da base, com isso a gente consegue calcular o volume. Depois a gente conseguimos calcular a área lateral, usando a fórmula, tá? 2 vezes o perímetro da base, porque eu tenho 2 vezes, ó, a minha base são 2, vezes a altura, e aí eu consegui descobrir a área total. Deu para entender, gente? Como que a gente fez? Vocês querem que repetem? Quer que repete? Sim ou não? Vamos lá. A figura a seguir representa a planificação de um sólido. O volume desse sólido é. Quero saber agora o volume. Eu tenho aqui um prisma também, ó. As minhas laterais, tá vendo? Cada uma medindo 5. E a minha altura, ela vai medir 4 raiz quadrada de 3. Vocês podem ver aqui, ó, que cada lateral mede 5. Então, a aresta da base, cada uma mede 5. E a altura, 4 raiz de 3. Agora, eu vou substituir na fórmula. Volume não é igual a área da base vezes a altura? A fórmula da área da base é lateral ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4 vezes a altura. Como a nossa lateral é 5, então é 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4 vezes a altura, que é 4 raiz quadrada de 3. Certo? Então, aqui, ó, 5 vezes 5 é 25 dividido por 4 vezes raiz quadrada de 3. E aqui a gente tem multiplicado por 4 raiz quadrada de 3, tá? Aqui a gente pode anular. Essa raiz quadrada aqui, ela também, ela pode ser, ela é fatorada e anulada. Então, nós vamos ter 25 vezes 3. E aí, a gente tem um volume de 75. Vocês lembram disso aqui, fatorar a raiz?
E multiplicação de números racionais, vocês lembram? De raízes? Como que faz com raiz quadrada? Que esse conceito básico tem que saber. Fatoração de raízes, multiplicação de raízes quadradas. Quando você tem multiplicação de raiz quadrada de mesma, como fala? De mesma, fugiu o nome. Aqui é mesmo índice, pode cancelar a raiz e conserva o radicando, tá? Vocês lembram disso? Lembra ou não lembra? Alguém lembra? Pelo silêncio, ninguém lembra, né? Então, vou separar uma aula para a gente ver um pouquinho de operações com raízes quadradas, tá? E fatoração de raiz, para vocês lembrarem. Porque aqui já está resolvido, né? Agora, essa figura aqui, ó, na figura a seguir, o segmento da reta AE. Então, tem aqui uma reta, segmento da reta AE é paralelo ao segmento da reta BF. Tá aqui paralelo. E o segmento da reta CG é paralelo ao segmento da reta DH. O trapézio ABCDC tem os lados medindo 2 centímetros. Então, ó, os lados medem 2 centímetros. 10 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros. Então, tem um lado de 2, um lado de 10 e os dois lados de 5 centímetros, tá? Assim como o trapézio EFHG, esses trapézios são situados em planos paralelos que distam de 4 centímetros. Então, a distância entre eles é de 4 centímetros um do outro. Calcule o volume em centímetros cúbicos do sólido limitado das faces AB, FE, CDHG, ACGE, BDHF pelos dois trapézios, tá? Então, aqui eu vou ter um trapézio com essas medidas, a distância entre eles é 4, porém eu tenho laterais de 5, distância de 4, e lados medindo 10 centímetros e 2 centímetros. Então, agora vamos tentar calcular. Virado, é isso aqui que a gente teria vendo. Ó. Então, o volume do prisma é a área da base vezes a nossa altura. Porém, a área do nosso trapézio aqui, ó, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, analisando, ó, quem é a nossa base maior, quem é a nossa base menor? Ó, base maior vai ser 10, base menor 2, tá? A altura dele medindo 3, então a gente vai ter, ó, 10 mais 2 vezes 3 dividido por 2, vai dar 18 centímetros. Então, essa é a área do trapézio. Então, isso aqui a gente conclui que a área da nossa base mede 18 centímetros quadrados, tá certo? Então, agora a gente pode substituir na fórmula. 18 vezes 4, que é a altura total da distância do ponto A, do ponto GC aqui, ó. E aí, a gente vai ter 72 centímetros cúbicos. Agora, a gente tem um prisma de base triangular com o segmento AB medindo 17, o segmento AE medindo 8 centímetros e o ED 14. Qual é a área total do prisma?
Então, eu tenho 1 medindo 17, tá? Aqui tá faltando um triângulozinho para representar, ó. Porque eu tenho esse segmento aqui, ó, AB medindo 17, tá ele aqui. O AE medindo 8, tá ele aqui, tá vendo? E o ED medindo 15, que tá bem aqui, tá? Na verdade, é medindo 14, o exercício colocou 15, mas é 14. Então, o que eu tenho que fazer? Somar todos. Então, vou ter que a área lateral, ó, a área da base, o que eu faço? Primeiro, para mim saber a área da lateral, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a minha distância, que é o que eu tenho, ó, que é 14. Vou multiplicar somando com todos os valores dos lados que eu tenho. Então, ó, 15 mais 17 mais 8 é igual a 40. 14 vezes 40, 560 é a minha área lateral, tá? A área da nossa base é só pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Então, a minha base aqui é 8. A altura nessa área da base, tá faltando a imagem aqui só para representar, gente. Que seria essa daqui a minha altura, de um lado ao outro. 15 dividido por 2 é 60 centímetros. Agora, para mim calcular a área total, é só substituir. É 2 vezes a área da base, mais a minha área lateral. 2 vezes 60, mais 560, eu tenho um total de 680 centímetros quadrados, tá? Deu para acompanhar, gente, pelo menos? Um prisma reto com altura de 7 centímetros. Base é um losango de diagonal de 6 metros e 8 metros. Diagonais de 6 e 8 metros. Calcule a área lateral. Então, ó, o prisma é isso aqui, ó. Eu tenho essa distância medindo 8 e essa medindo 6, tá? Primeira coisa que eu vou fazer para saber quanto esses lados valem é usando o Teorema de Pitágoras. Usar o Teorema de Pitágoras, eu vou dizer que, ó, quem é a minha hipotenusa? A parte maior dele, que é esse L. Os lados, aqui. Isso aqui é 6, essa altura é 6, então a metade dele vai ser 3. Se essa distância aqui é 8, então a metade é 4, que eu tô pegando só uma parte dele. Então, eu vou ter lados medindo 3 e 4. Vou multiplicar, tá? Usando o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu vou pegar L ao quadrado, que esse lado é o que eu não tenho, e eu preciso dele para me calcular a área lateral, a face lateral do prisma todinho. Então, eu vou ter L ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado é quanto, gente? 3 vezes 3? 3 vezes 3? Vê se vocês estão acordados aí. 3 vezes 3, quanto é? Quanto é 3 vezes 3? 9. 9. 4 vezes 4? 4 vezes 4? Quanto que é 4 vezes 4? Gente, 4 vezes 4 é quanto? 16. 16. 16 mais 9? 25. Então, ó, para mim tirar esse esse expoente aqui, o que eu faço? Aqui não tem, mas vou elevar o 25 ao quadrado. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, agora eu tenho todos os lados, ó. Então, para mim calcular a face lateral, essa lateral aqui mede 5, tá? A altura no total é 7, então eu vou só substituir. A face lateral é 4 vezes
o lado vezes a altura. 4 vezes 5 vezes 7 vai dar 140 metros quadrados. Certo? Então, ó, a minha altura é 7, a minha lateral agora eu descobri, mede 5, então agora eu substituo. A fórmula é 4 vezes a lateral vezes a altura. 4 vezes 5, que é a lateral que eu descobri, vezes 7, que é a altura que o exercício me deu. 140 metros quadrados, tá? Então, a gente fica por aqui, vou fazer a chamada e a gente continua depois. Vou até escrever aqui que a gente vai trabalhar com radiciação semana que vem, depois a gente continua. Vocês vão ter que ter esse conceito básico aí, para relembrar esse conceito básico para calcular. Eu perguntei, ninguém me falou. Vocês lembram como que faz operações com radiciação, quer dizer, com a raiz quadrada? Não, né? O silêncio quer dizer que não, né? Isso é conteúdo lá do primeiro ano de matemática. Vocês se lembram? Pelo jeito, não, né? Então, a gente vai relembrar. Lembro sim. Oi? Lembro sim. Ah, que bom que alguém lembra. Então, vamos lá. Daniel, chamada. Jade. Tá aí, Jade? Jade Raíssa. Jade Raíssa. Osimar. Presente. Vitor Hugo. Presente. Vitor Hugo ficou caladinho, Vitor Hugo. Você mais participa das aulas? Toda que hoje eu tô com uma dor de cabeça. Vixe. Tomou remédio? Professora, eu não tomo remédio. Pra eu tomar remédio, eu tenho que estar muito ruim. Eita, você prefere deixar passar naturalmente a dor? Sim, sim. Passa, né? É forte. Isabela. Presente. Felipe. Presente. Gessé. Presente. Arthur. Presente. Então, meninos, por hoje é só. A gente se vê depois com mais uma aula de física essa semana, acho que amanhã, né? E melhoras aí, Vitor Hugo. Ok, obrigado. Tchau, meninos. Até a próxima aula. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau.